Você já se perguntou por que algumas pessoas enriquecem mesmo começando do zero, enquanto outras passam a vida inteira trabalhando duro e continuam presas no mesmo lugar? Não é só sobre esforço, nem sempre é sobre sorte. Existe um segredo, um conjunto de atitudes e formas de pensar que os ricos dominam e que a classe média simplesmente não conhece. Eu sou Felipe e seja bem-vindo ao meu canal de finanças, dicas e ensinamentos sobre dinheiro e suas finanças. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que separa essas duas realidades. Se você aplicar pelo menos 2 ou 3 dos pontos que eu vou compartilhar, pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Meu nome é Felipe, sou especialista em finanças e hoje você vai descobrir o jogo secreto que os ricos estão jogando e que você pode jogar também. A maioria das pessoas da classe média acredita que está fazendo tudo certo. Elas estudam, conseguem um emprego, trabalham duro, financiam uma casa, compram um carro e tentam economizar o que dá. Mas mesmo assim, continuam estagnadas. O dinheiro entra e sai. Mal sobra no fim do mês. E a ideia de liberdade financeira parece algo distante, quase impossível. O problema é que esse ciclo foi programado. E ele se repete geração após geração. Não é por falta de esforço. É por falta de consciência. O sistema ensina a gente a consumir, não a construir riqueza. Ensina a buscar estabilidade, não crescimento. Ensina a ter medo do risco, não a entender o jogo. O resultado? Uma multidão de pessoas vivendo no piloto automático, seguindo um roteiro financeiro que nunca leva à verdadeira independência. Mas os ricos? Esses jogam um jogo totalmente diferente. Eles seguem um caminho que não é óbvio, nem popular, mas que funciona. E é isso que você vai descobrir agora. Os 10 segredos que a classe média nunca aprende, mas que os ricos dominam como ninguém. O maior erro da classe média é achar que riqueza vem apenas de trabalhar mais ou ganhar um salário maior. Isso até ajuda, mas não é o que constrói fortuna de verdade. O que os ricos sabem, e quase ninguém fala, é que existe um outro jogo sendo jogado. Um jogo baseado em mentalidade, estratégia e decisões intencionais. E o mais louco, esse jogo não é ensinado nas escolas, nem comentado nas conversas de família. Ele é silencioso, discreto, mas extremamente eficaz. Enquanto a classe média pensa em salário e estabilidade, os ricos são em ativos, liberdade e legado. E para te mostrar isso com clareza, agora vamos explorar, ponto a ponto, os 10 segredos que a classe média ignora e que fazem toda a diferença no resultado final. Esse é talvez o segredo mais poderoso e mais ignorado. Enquanto a classe média gasta dinheiro com carro novo, celular de última geração e uma casa maior do que precisa, os ricos estão comprando ativos. Ações, imóveis para aluguel, participação em empresas, negócios automatizados. A diferença? Ativos colocam dinheiro no seu bolso, passivos tiram. A classe média compra passivos achando que está investindo, quando na verdade está se endividando ou apenas consumindo. Riqueza real vem de acumular ativos que geram renda, não de acumular contas para pagar. Se você entender essa simples inversão e começar a priorizar ativos hoje, já estará anos-luz à frente da maioria. E esse é só o começo, porque o próximo segredo muda completamente a forma como você enxerga o tempo. A classe média troca tempo por dinheiro. Trabalha por hora, por salário, por comissão. Isso cria uma limitação, só há 24 horas no dia. Os ricos pensam diferente. Eles usam o tempo dos outros, contratam, delegam, automatizam. Criam sistemas que continuam gerando valor mesmo enquanto dormem. Eles entendem que o tempo é um recurso não renovável e o tratam como tal. Cada hora gasta em algo improdutivo é uma hora que poderia estar criando liberdade. Por isso, eles investem seu tempo em decisões estratégicas, aprendizado, criação de ativos. Quer pensar como os ricos? Comece perguntando: isso aqui está me fazendo ganhar tempo ou me prendendo ainda mais? E falando em fazer o dinheiro trabalhar sozinho, o próximo segredo é sobre parar de vender esforço e começar a colher resultados. Enquanto a classe média trabalha por dinheiro a vida toda, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Como? Criando fontes de renda passiva, investimentos que geram retorno constante, como aluguéis, dividendos, royalties ou negócios que funcionam sem a presença direta do dono. Eles entendem que dinheiro parado perde valor. Então, colocam cada real para gerar mais reais, como se fosse um funcionário incansável. A classe média, por outro lado, espera a aposentadoria como única saída. Mas os ricos criam sua própria aposentadoria, antes do tempo e com muito mais liberdade. Se você quer mudar de lado no jogo, comece pequeno.
invista parte do que ganha e reinvista os lucros. E para isso funcionar bem, o próximo segredo é essencial. A classe média vê livros, cursos e mentorias como despesas. Os ricos enxergam isso como investimento. Eles sabem que quanto mais aprendem, mais ganham. Por isso estão sempre estudando sobre finanças, negócios, mercado e cercados de pessoas que sabem mais do que eles. Educação financeira não é opcional, é a base. Sem ela, até quem ganha muito pode acabar quebrado. Já os ricos entendem como o dinheiro funciona, como proteger, multiplicar e usar ele de forma inteligente. Quer enriquecer? Comece a investir em conhecimento antes mesmo de investir em ações, porque só com a mentalidade certa você vai conseguir aplicar o próximo segredo, que os ricos usam com maestria e a classe média teme. A classe média aprendeu a temer dívidas, e com razão, porque geralmente usa crédito para consumir. Cartão, financiamento, parcelas infinitas, tudo isso vira uma bola de neve. Mas os ricos pensam diferente. Eles usam dívida boa como alavanca. Pegam dinheiro emprestado para investir em algo que vai gerar retorno maior do que os juros. Exemplo simples: financiar um imóvel para alugar e receber uma renda que paga a parcela e ainda sobra lucro. É claro que isso exige conhecimento e estratégia. Mas o ponto não é a dívida que é ruim, é o uso errado dela. E os ricos sabem disso. Por isso estão sempre cercados das pessoas certas. E é exatamente sobre isso que vem agora. Enquanto a classe média coleciona diplomas, os ricos colecionam conexões. Eles entendem que uma conversa certa pode valer mais do que anos de estudo, que um contato estratégico pode abrir portas, gerar oportunidades e encurtar caminhos. Não se trata de puxar saco, e sim de criar valor para as pessoas certas e estar nos lugares certos. O mundo dos negócios e dos investimentos gira em torno de confiança, parceria e acesso. E quem está bem conectado sempre sai na frente. Já dizia o ditado: seu network é seu net worth. E quanto mais você convive com pessoas que pensam grande, mais você começa a agir como elas. Falando nisso, o próximo segredo está totalmente ligado à mentalidade. A classe média tende a pensar assim: já está bom, não preciso de mais, prefiro estabilidade. Os ricos estão sempre perguntando: como posso melhorar, crescer, escalar, otimizar? Eles têm uma mentalidade de expansão, não de acomodação. Isso não quer dizer viver insatisfeito, mas sim buscar evolução contínua. Eles sabem que quem para de crescer começa a regredir. Estão sempre estudando, testando, ajustando, porque entendem que o mundo muda rápido e só quem evolui junto continua relevante. É por isso que os ricos crescem mesmo em tempos difíceis. Eles adaptam, inovam, persistem. E parte dessa visão vem de uma habilidade que a classe média raramente desenvolve: pensar em longo prazo. E é sobre isso que a gente fala agora. A classe média vive com foco no agora, pagar as contas do mês, esperar o próximo salário, tentar economizar um pouco no fim. Já os ricos tomam decisões pensando nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Eles não se deixam levar por impulsos, avaliam cada escolha com base no impacto que ela terá no futuro. Investem hoje para colher amanhã. Abrem mão de prazeres imediatos em troca de liberdade duradoura. Essa visão de longo prazo é o que permite que eles construam patrimônio sólido, e não apenas conforto temporário. Enquanto uns vivem correndo atrás, outros constroem em silêncio, dia após dia. E mesmo quando erram nesse caminho, eles não desistem. Porque o próximo segredo transforma fracasso em combustível. A classe média vive com foco no agora. Pagar as contas do mês, esperar o próximo salário, tentar economizar um pouco no fim. Já os ricos tomam decisões pensando nos próximos 5, 10 ou 20 anos. Eles não se deixam levar por impulsos, avaliam cada escolha com base no impacto que ela terá no futuro. Investem hoje para colher amanhã. Abrem mão de prazeres imediatos em troca de liberdade duradoura. Essa visão de longo prazo é o que permite que eles construam patrimônio sólido e não apenas conforto temporário. Enquanto uns vivem correndo atrás, outros constroem em silêncio, dia após dia. E mesmo quando erram nesse caminho, eles não desistem, porque o próximo segredo transforma fracasso em combustível. Fracasso paralisa a classe média. Quando algo dá errado, muitos desistem, se retraem, dizem: isso não é para mim. Os ricos enxergam o fracasso como parte do processo. Eles sabem que errar é inevitável e necessário para evoluir. Cada erro traz uma lição. Cada queda aponta o que precisa ser ajustado. E é assim que eles crescem, tentando, ajustando, tentando de novo. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Imagina se ele tivesse parado na 10ª.
A diferença está na forma de encarar os tombos. Os ricos não se vitimizam, eles aprendem e continuam. Mas nada disso seria possível sem o último segredo, o mais poderoso de todos, a mente. Antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar sua mentalidade. Os ricos sabem disso. Eles eliminaram crenças como dinheiro é sujo, rico é malandro ou não nasci para isso. Esses pensamentos sabotam silenciosamente quem tenta prosperar. Se você acredita que riqueza é algo ruim, seu subconsciente vai dar um jeito de te manter longe dela. Já os ricos cultivam crenças fortalecedoras. Dinheiro é ferramenta. Quanto mais tenho, mais posso ajudar. Eu sou capaz. Eles treinam a mente como um músculo, com livros, mentores, visualizações, disciplina, porque o dinheiro só vai até onde sua mente permite. E agora que você conhece os 10 segredos, é hora de refletir e dar o próximo passo. Agora que você viu os 10 segredos que os ricos aplicam e que a classe média raramente descobre, a pergunta é simples: o que você vai fazer com isso? Porque saber não muda nada. Aplicar muda tudo. A diferença entre quem prospera e quem continua preso no ciclo financeiro está na ação. Cada dia que você espera é um dia a menos de liberdade lá na frente. Não importa onde você esteja hoje, o importante é começar. Um passo de cada vez. Lembre-se, você não precisa de um aumento, precisa de um plano. Você não precisa nascer rico, só precisa pensar como os ricos. A mudança começa na mente e se espalha para suas decisões, seus hábitos, seus resultados. Comece pequeno, mas comece hoje, porque quanto antes você virar a chave, mais cedo vai colher os frutos. E se esse vídeo te ajudou, agora vem o seu próximo passo. Se essas ideias abriram sua mente, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual desses 10 segredos mais te impactou. Sua interação faz esse conteúdo chegar a mais pessoas e me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de material para você. Agora é com você. Bora pra ação? A verdadeira riqueza começa na mente e cresce com atitude. Não importa sua origem, sua idade ou seu salário, o que define seu futuro são as decisões que você toma a partir de agora. A jornada rumo à liberdade financeira é longa, mas começa com um passo. E hoje você já deu esse passo. Nos vemos no próximo vídeo. Se quiser